Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Finder Podcast, onde as ideias se encontram, o seu podcast de histórias narradas. Quem vos fala é o Luca Olivier, criador e narrador das histórias que aqui serão contadas. Sem mais delongas, serei seu guia no universo de fantasias e possibilidades da imaginação, onde tudo é possível. No episódio de hoje, acompanharemos a trajetória de um garoto perdido em sua mente, manipulado pelo desconhecido que almeja despertar dentro de si o sombrio que ali habita, para criar o caos que antecede o fim. Episódio 1, título: Corrente. Um dia tudo se tornou escuro. O pássaro surgiu e as árvores gritaram. Em um mundo passado a vida se tornou vazia. A submissão voltara com o silêncio da manhã. Ele está com você, mas infelizmente você não o vê. As vozes virão e o canto marcará a chegada do fim. Quando estranhos eventos começaram a ganhar forma e a bater em diversos lugares ao redor do mundo, o desconhecido preparava seus escolhidos para trazer consigo a destruição que almejava. Quando a tormenta chegou, aquele que fora escolhido ao acaso, enquanto tentava recuperar um presente que havia ganhado de seu pai, representando para ele a relação de proximidade que gostaria de ter, mas não o tinha. Aquele fatídico dia de estranhos acontecimentos aterrorizava um jovem garoto, sempre que os lembrava, tentando encontrar um significado para o que parecia ter sido fruto de sua imaginação. No entanto, sem perceber, fora escolhido por aqueles que espreitavam entre as árvores. Algo em seu interior precisava ser despertado, e o desconhecido sabia de seu potencial para tudo que estava por vir. Não fora fruto do acaso. Infelizmente, suas intenções eram nefastas. E o que crescia dentro de si somente estava adormecido. Em uma manhã ensolarada de domingo, um grito podia ser ouvido de longe, aumentando gradativamente, enquanto sua mente despertava. Uma mistura de realidade e fantasia. A voz se aproximava o chamando. Marcos. Em seguida, fortes batidas na porta. O despertar era inevitável, o fazendo despertar de vez para a realidade. A voz dizia: "Levanta, Marcos, vem tomar café." Uma mulher com uma expressão facial visivelmente preocupada. Marcos então levantou assustado, observou por um breve período e disse: "Calma, mãe, já estou levantando." Sua voz cansada e arrastada não era a voz de um garoto que dormiu até tarde, muito menos sua expressão, com suas olheiras profundas, que pareciam dizer que ele não dormia muito tempo. Sua animação ao levantar e ver sua mãe abrindo a cortina do quarto e a janela em seguida para arejar era nenhuma, apesar do belo dia que se revelava pela janela. As coisas não eram mais como ele se lembrava. Marcos sentia que ele não era mais o mesmo. O domingo era somente mais um dia, um ciclo tortuoso que parecia não ter fim. Sua mente parecia cada dia mais conturbada. Algum tempo já havia se passado desde o acontecimento que mudou para sempre, e apesar dos relatos isolados ao redor do mundo que Marcos conseguia captar pelas comunidades na internet, tudo era tão desconhecido quanto um delírio. Soava sempre como conspiratório. Suas memórias estavam fragmentadas e se misturavam com lembranças de pesadelos, mas ele sabia que algo estava errado.
Já não se sentia mais o mesmo. Não sentia-se parte do lugar em que estava, como um personagem deslocado de sua narrativa. E todas as falas e comportamentos seguiam o que deveria ser a todos que o observavam. O cumprimento do script social para ele, uma tentativa de entender o que já não considerava mais a realidade. Depois de se levantar de maneira arrastada e tomar um café que já não sentia mais prazer, levou todo o seu desprezo e descontentamento com a realidade consigo para fora de casa, como um típico adolescente. Se sentou na cadeira do quintal e observou sua mãe saindo para fazer compras tradicionais do domingo. O céu estava claro e ensolarado. Aos poucos ganhou um tom cinza, com nuvens passageiras e intermitentes, que se revelavam e apagavam, revelando pequenos feixes de luz que reluziam sobre ele. Em seguida, uma brisa gelada e leve começou a percorrer todo o seu corpo, como se o aconchegasse, trazendo uma expressão momentânea de alegria estampado em sua face, com um pequeno e assustador sorriso que logo deu lugar ao vazio, o vazio de sua alma e a falta de significado que persistia em abatê-lo. Mas esse sentimento, visto pela sua mãe como preocupação por uma depressão ou qualquer outro distúrbio psicológico, era o que ainda o mantinha como humano. Era o que ainda mantinha sua mente sã. Era a fuga de seus pensamentos mais sombrios e cruéis, que logo não seriam mais os mesmos, pois o que o escolhera sabia de seu potencial e o preparava sem pressa. Do outro lado da rua, um vizinho estava lavando seu carro, enquanto escutava sua playlist de sertanejo. Em outra casa, alguém escutava músicas internacionais e os sons se misturavam com o cheiro de churrasco de outro vizinho, e risadas descontroladas de alguém que parecia querer ser notado, demonstrando-lhe uma falsa felicidade. Mas tudo logo se dispersou na percepção de Marcos, e nada além do silêncio e da passagem das nuvens no céu era percebido por ele. O movimento das árvores com o vento traziam folhas que se espalhavam pelo quintal, e algumas caíram sobre ele. A sua expressão estava paralisada, e sem reação, como se nada daquilo tivesse um significado, ou como se não estivesse ali. Seu olhar estava fixo para o vazio, como se estivesse sem vida. Foi então que um pássaro comumente apelidado de bem-te-vi pelo som emitido em seu canto, então se aproximou, despertando brevemente sua atenção, fazendo seus olhos se revirarem, acompanhando seu movimento. O pássaro então caminhou um pouco pelo quintal, sobre as folhas secas que se acumulavam putrefatas em meio a dejetos da natureza, parecendo observar. Depois de um curto período, o pássaro levantou o voo para uma árvore e começou a emitir o seu som agudo e incômodo, como quem grita por alguém na tentativa de despertá-lo. Outros como ele se aproximaram e preencheram os galhos da copa daquela árvore, emitindo um som agudo e irritante, que parecia despertar Marcos de sua realidade. O som o fez começar a tremer, como se estivesse tendo um ataque epilético, fazendo cair da cadeira que estava sentado. Ainda com a expressão paralisada e o corpo em posição fetal, de repente, como se houvesse saído de um transe psicodélico, começou a se contorcer, colocando as mãos nos ouvidos, como se estivesse sentindo a pior dor do mundo. Então começou a gritar desesperadamente. Seus gritos não emitiam som, somente ele podia ouvi-los, como em um terrível pesadelo. Todos que estavam ao seu redor não conseguiam ouvi-lo. Os pássaros se dispersaram. Somente aquele que tudo começou continuou na árvore, emitindo um incômodo som, que parecia agir de maneira brutal na cabeça de Marcos. Delírios se misturavam
com as lembranças daquele tortuoso dia em sua mente, e uma voz interior parecia dizer: liberte-se, liberte-se, cada vez mais alto, como agulhas perfurando seus tímpanos. Liberte-se, liberte-se, liberte-se. Com dificuldade, Marcos se levantou e entrou correndo dentro de casa, em direção ao banheiro. Olhou para o espelho e percebeu que estava escorrendo sangue de seus ouvidos. Em seguida, uma dor cortante em seus olhos o fazem ficar com a visão turva, e uma sensação de desfalecimento o faz cair no banheiro. No fundo, o som daquele pássaro era o que parecia trazê-lo para a realidade, a única coisa que conseguia escutar. Com a cabeça pesada e a visão embaçada, Marcos se desesperou, passando a mão freneticamente em seu rosto, como se quisesse tirar algo. Mas logo ficou sem ação, parou de se debater, e por um breve momento voltou a ficar com a expressão paralisada e sem vida. Se levantou, passou uma água no rosto e olhou para o espelho, revelando seus olhos, que estavam totalmente brancos, como quem fora cometido por uma severa catarata, como se os seus olhos estivessem totalmente revirados. Marcos então aproximou-se do espelho, como quem estivesse se preparando para uma luta, encarando seu adversário, e observando-se, fechou seus olhos. E quando os abriu novamente, voltaram ao normal. Em seguida, as luzes do banheiro começaram a piscar, como em uma falha elétrica. E o mesmo aconteceu em toda a casa por um breve momento. Depois, Marcos secou seu rosto com uma toalha, como se nada tivesse acontecido. Com a mesma expressão fria e sem vida de antes, caminhou até a sala. Se sentou no sofá como quem esperava por algo, enquanto o canto incômodo do bem-te-vi persistia. Os olhos de Marcos pareciam mudar conforme o canto aumentava e diminuía, interferindo em sua expressão facial. E depois de um tempo, o pássaro mudou para o clássico canto, com o som que levava seu nome. Sentado no sofá, Marcos ficou por um tempo, até sua mãe chegar. Quando ela finalmente chegou, estava com as compras de costume para os domingos. Ao entrar, avistou Marcos sentado, olhando para o nada, pois a televisão estava desligada. Sua expressão de preocupação trouxe consigo lembranças confortantes dos tempos que seu filho se alegrava e corria para ajudá-la a preparar seu almoço favorito do domingo. Uma macarronada e um frango assado. De sobremesa, uma deliciosa torta de limão. Era uma tentativa de despertar seu filho para a realidade. Enquanto preparava a comida, preocupada com o filho, sua mãe o observa envolta em um turbilhão de pensamentos confusos, enquanto sua cara de pena e preocupação se escancarava, fazendo-se atrapalhar nas tarefas mais simples, derrubando os talheres e em seguida um prato. Apesar do barulho, Marcos apenas olhou em sua direção, com uma expressão fria e vazia. Sua mãe então chama para ajudar, reclamando que não podia fazer tudo sozinha e precisava de sua ajuda. Marcos então se levantou, com um andar robótico e sua expressão fria, e caminhou na direção de sua mãe, olhando fixamente para ela, a deixando momentaneamente preocupada, com um certo medo. Em seguida se abaixou, pegou os cacos de vidro com a mão, cortando seu dedo, que começou a sangrar, mas continuou fazendo a limpeza dos cacos, como se nada tivesse acontecido, enquanto o sangue escorria por sua mão e caía no chão. Sua mãe estava na pia lavando os talheres e quando se virou, viu Marcos e viu que ele havia cortado o dedo. Assustada, ela se aproxima para ajudá-lo. Ele não emitia nenhuma expressão de dor ou desconforto. Ela então o repreendeu e o levou rapidamente para o banheiro para lavá-lo, o machucado, higienizá-lo com os produtos que lá haviam, colocando um curativo em seguida para estancar. O corte era superficial, não era profundo, mas saiu sangue suficiente para sujar o chão e a pia. Ela
além de suas roupas. Em tempos anteriores, Marcos estaria apavorado, chorando, descontrolado, mas parecia que não estava ali. Sua mãe já não o reconhecia. Ela então, chorando, o abraça sem dizer nada, e Marcos continua com sua expressão fria e vazia, como se não estivesse entendendo nada. Em seguida, sua mãe o leva para comer a sua comida favorita. Ele então observa o prato, como se não significasse nada, e agradece dizendo: "Obrigado, mãe", com um tom de voz robótico e vazio, como se seguisse uma obrigação. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, o deixa comendo e vai fazer uma ligação, compartilhando sua preocupação sobre o filho que crescia a cada dia. A voz do outro lado aconselha levá-lo a um psicólogo, pois estava adiando muito para fazer, pois era necessário para tratar um possível trauma reprimido, indicando um contato. Na cozinha, enquanto comia a refeição, sem demonstrar nenhuma afeição humana, sua cara parecia tremer, como se tivesse escutado a conversa de sua mãe. Largando os talheres sobre a mesa, o grito do bem-te-vi voltara ainda mais tortuoso, transformando sua expressão novamente em pura agonia. Marcos então se levantou, foi até a gaveta e pegou uma grande faca, colocando-a para trás para escondê-la. Caminhou até o quarto de sua mãe, que estava sentada com uma expressão preocupada. Se sentou ao seu lado, escondendo a faca, e como um ator em uma peça de teatro macabra, uma peça em que você percebe uma atuação nítida e incômoda, começou a consolá-la, envolvendo-a em seus braços. Em seguida, dizendo o mesmo que a voz dizia em sua cabeça: "Liberte-se, liberte-se, liberte-se", a surpreendendo com um golpe certeiro e brutal. Aterrorizada, ela caiu no chão, tentando gritar por ajuda, pedindo para que Marcos não fizesse aquilo. A sua expressão fria e aterrorizante permanecia, enquanto ele continuava repetindo: "Liberte-se, liberte-se, liberte-se". O grito do bem-te-vi parecia cada vez mais forte, tomando conta de sua mente completamente. Marcos, calado, se aproximou e finalizou o que começara. Em seguida se levantou, agora totalmente despido de toda a humanidade que algum dia tivera. Olhou pela janela, observando uma forte tempestade que se aproximava, e se dirigiu até a saída de sua casa. Um homem estava correndo em sua direção, fazendo exercícios de rotina. Marcos continuou parado, observando friamente, enquanto o homem percebera tardiamente sangue na roupa e no sapato do garoto, que estava com as mãos para trás. Ao se aproximar com preocupação, foi surpreendido de maneira fatal. Uma forte tempestade caiu sobre eles em seguida, enquanto um rastro brutal de violência era deixado para trás. Marcos então começou a caminhar como se não tivesse rumo. Vagarosamente, em seguida, parou e ficou como se estivesse aguardando alguém, enquanto a tempestade se fortalecia. Uma lua escura então surgiu no horizonte, se aproximando vagarosamente na rua, parando ao seu lado. Então a porta se abriu e Marcos entrou naquela van, como se já conhecesse todos que ali estavam. Haviam mais como ele, pessoas de diferentes idades sem expressão, frias e sem traços de humanidade. Ali se iniciava mais um escolhido para os planos do desconhecido, que trabalhou de diferentes formas para espalhar o caos em todo o mundo, mudando drasticamente, porém não rapidamente, como todos esperam um fim, mas sim vagarosamente, se espalhando, desapercebido, em meio ao caos comum aos olhos de quem já se acostumava com a violência rotineira. E esse foi o episódio de hoje. Um oferecimento de O Começo Após o Fim, um livro inédito de ficção e fantasia. Se você gostou da história, siga nossa página no Instagram. Informações na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Não esquece de deixar um tapinha nesse like, comentar,
Nos acompanhe também no Spotify, Finder Podcast, informações também na descrição desse vídeo. Compartilhem com os amigos e todos aqueles que curtem ficção, histórias originais e inéditas. Se você tiver interesse em conhecer mais desse universo, adquira seu livro impresso ou digital. Estarei deixando os links para compra também na descrição do vídeo. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo episódio.